Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja conosco neste domingo, primeiro dia da semana, dia de bênção, dia de vitória que o Senhor tem para as nossas vidas, com mais uma palavra. Antes de eu fazer a leitura da palavra do Senhor, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal do YouTube. O canal tem crescido a cada dia. Deus tem abençoado. É só você ir lá no YouTube, se inscrever, Helena Cristina Ferreira. O meu Helena é com E. Se inscreva, ative o sino das notificações para todos os dias você receber um novo vídeo. Curte os vídeos para ajudar o canal, comente, compartilhe com seus amigos. E vamos assim expandindo a palavra do Senhor nesse mundo de tantas coisas ruins. Nós necessitamos da palavra de Deus. Eu quero ler com você hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35, ele tem um subtítulo que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós estamos falando de Jesus com seus discípulos dentro de um barco, acompanhado de outros barcos, e eles vão atravessar para a outra margem do rio. Só que se levanta um grande temporal. Tempestade é uma agitação atmosférica que pode trazer ventos, granizo, que pode ter grande quantidade de água, pode ser uma tempestade de pequeno porte, mas de grande porte também. E pelo texto indica que aquela tempestade era de vento, porque as ondas já estavam invadindo o barco e enchendo ele de água, de tamanha força do vento que fez com que as ondas batessem contra os barcos. E os discípulos foram ficando atemorizados com aquela situação. Jesus estava na popa do barco dormindo. A popa do barco é a parte de trás do barco. E os discípulos vão até Jesus e despertam o mestre. Jesus, ele dá uma ordem para aquele vento, que era para ele calar e emudecer, e imediatamente o vento, sobre a ordem de Jesus, para com toda aquela agitação. E aí Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala assim no verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus quis dizer para os discípulos que eles também tinham condições de repreender aquele vento. Não tinha necessidade deles serem tímidos e terem pouca fé. Como nós temos enfrentado as tempestades da nossa vida? Uma tempestade tira a nossa visibilidade, pode encher áreas da nossa vida, como a água estava inundando aquele barco, nós podemos até nos sentir em risco. A tempestade nos impede de ver a direção correta que nós temos que trilhar, porque a tempestade, ela sai do nosso controle. E tem situações e problemas que são exatamente desta forma, saem do nosso controle. Nós perdemos a direção que temos que seguir, traz medo para a nossa vida devido à fúria e à gravidade de situações e problemas que vêm nos assolar, como essa tempestade tirou a visibilidade dos discípulos, encheu o barco de água, o vento mudou a rota daqueles barcos todos ali, e os discípulos e as demais pessoas, porque não era só um barco, eram vários, ficaram cheios de pavor, cheios de medo.
Não é diferente com as nossas vidas, porque tempestade é sinônimo de problemas, de dificuldades que nós enfrentamos em nossas vidas e que nós não temos condições de enfrentá-las sozinhos. As tempestades em nossas vidas só vão ser sanadas com o nome de Jesus. Quantas situações hoje em dia têm passado em famílias que têm deixado lares totalmente desestruturados? Quanta enfermidade nós temos visto nesse mundo, até na nossa família às vezes, em casa de pessoas amigas. Quantos desempregos, separações, divisões. O mundo está debaixo de muita violência. Quanta violência nós temos visto de uma forma global. O ser humano sem tolerância, estressado, impaciente, que devido ao seu quadro emocional comete coisas absurdas e depois para pensar e vê que atingiu a vida de muitas pessoas. Quantos problemas entram na nossa vida de forma inesperada, como essa tempestade, que no meio da trajetória deles para chegar a outra margem do rio, veio uma grande tempestade de supetão, de surpresa. E não teve como eles se prepararem, porque não tem como nós nos prepararmos para uma tempestade. Somente o nome de Jesus acalma toda a tempestade. Toda a tempestade emocional que tem trazido tantos transtornos na vida de homens, mulheres, jovens, quantas pessoas amedrontadas, depressivas, debaixo de síndrome de pânico, com vontade de morrer, com vontade de abandonar tudo por não suportar mais a carga de problemas. Mas esse texto nos traz uma grande lição, que apesar de todo aquele quadro difícil, naquele rio, naquele mar, Jesus estava no barco. Jesus, quando foi despertado pelos discípulos, ele se levantou e agiu em favor deles. Você não está sozinho nesse problema que você tem enfrentado. Você não está sozinho nessa luta, nessa tempestade que se levantou dentro da sua casa, no seu trabalho, que tem colocado em risco o seu trabalho, porque um vento se levantou lá no seu local de trabalho e você está com medo de perder o seu emprego. Algo se levantou na sua saúde e você tem medo de um diagnóstico ruim. Mas nesta manhã, vamos observar qual foi a atitude de Jesus. Jesus socorreu os discípulos e disse para eles não ficarem tímidos, mas que era para eles repreenderem o vento. Olha o que Jesus diz, eu quero ler mais uma vez. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Tanto eu quanto você, nós temos Jesus na nossa vida. E toda adversidade que se levantar contra nós, nós temos a capacidade de orarmos em nome de Jesus e não aceitarmos essa situação. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas não aceite essa tempestade que tenta te engolir. Não aceite esse problema que tem sido grandes ondas em sua direção e você está em pânico, você está desesperado. Rejeite esse vento. Rejeite essas grandes ondas. Rejeite essa água que já está subindo e quer inundar a tua vida. Não seja tímido, como Jesus disse aqui aos discípulos. Se levante no poder que há no nome de Jesus e exija a saída de todo o mal, de toda a tempestade, de toda a aflição, de toda a agonia, de medo. Se levanta nesse dia de hoje. O que você está vivendo tem solução sim, Jesus Cristo. As lutas têm solução em Jesus Cristo. Ele tem poder para nos socorrer. Saia dessa cama. Saia desse pranto. Saia desse desespero que você se encontra. Você olha para esse problema e se diminui. Pare com isso. Se levante porque tem Jesus no teu barco. Tem Jesus na tua vida. Tem Jesus na minha vida. Tem Jesus na vida dos nossos familiares. Você está em pânico porque teu filho saiu, não voltou ainda? Declare que ele pertence ao Senhor Jesus e exija a saída desse mal que virou a cabeça do teu filho, que ele não te obedece, que sai, vai atrás de más companhias, que bebe, que fuma. Essa tempestade que se levantou no seu casamento, se levante contra essa tempestade na oração. Repreenda toda essa fúria do vento, da confusão, da contenda, do mexerico, da mentira. Se levanta contra essa tempestade de calúnias, de difamação. Se levanta contra essa tempestade da dívida. Clame o poder que há no nome de Jesus.
Não tem nenhum problema que Jesus não tenha estratégia para nós resolvermos. Que você venha levantar-se nesse domingo, primeiro dia da semana, e entender que o Senhor é com você, é comigo, todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse que você vai perder? Quem disse que você vai naufragar? Jamais. No teu barco tem Jesus. O comando da tua vida está nas mãos de Jesus. Por isso é que você vai sair desse problema glorificando o nome do Senhor, na certeza de que você tem um Jesus poderoso que luta por você em todas as tempestades. Receba essa mensagem, tenha um domingo de bênção, uma semana de bênção, levanta a tua cabeça e não se prostre diante dos problemas, porque Jesus te ama e tem prazer na sua vitória. Deus te abençoe.